Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 4 de dezembro de 2020, são 23 horas e 35 minutos. Qual é o teu signo? Certamente você já ouviu isso alguma vez na sua vida e talvez ainda ouça nos dias atuais. É uma pergunta muito importante no meio secular. Muitas pessoas acreditam até que um casamento ou um relacionamento não pode dar certo se caso os signos não correspondem um ao outro. O que é signo? Bom, o signo ele é uma das 12 constelações que se localizam na faixa do zodíaco. Essa questão de parte da astrologia, que é o conhecimento em relação aos astros, o que esse astro pode influenciar no destino de uma pessoa que nasceu nesse determinado período, que corresponde a um determinado signo. É diferente a astrologia, é diferente da astronomia. A astronomia é a ciência que estuda o astro e a sua posição relativa. É diferente. A astronomia, ela é permitida por Deus, inclusive há algumas passagens bíblicas que falam da astronomia. Entretanto, a astrologia ela é condenada pela palavra de Deus. É bem verdade que alguns jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão até perdem, né? Investem tempo em sua programação para determinar, para dar as previsões do zodíaco, a previsão dos signos. Aí tem a questão da pergunta: o cristão pode consultar esses signos? Bom, com base em Deuteronômio capítulo 17, versículos 2 e 3, que diz assim: quando no teu meio, em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, se achar um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor teu Deus, violando a sua aliança, servindo a outros deuses, e prostrando-se diante deles, ou do sol, ou da lua, ou de qualquer astro do céu, coisas que não ordenei. Então veja que fica claro que a Bíblia condena a questão daqueles que têm uma parte com o sol, com a lua, ou qualquer outro astro. Ou seja, tem aquele astro como se fosse aquilo que rege a sua vida. Então a Bíblia condena esta parte. Também em Deuteronômio capítulo 18, versículos do 10 ao 14, fala assim: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir não dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Então veja que a Bíblia condena veementemente, com toda a força, que é proibido para o cristão e também para qualquer pessoa, mesmo não cristã. A Bíblia condena a prática de consulta aos signos. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 18, que o apóstolo Paulo ele repreendeu uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E note que essa mulher disse para ele, disse que ele era um homem de Deus, né? No caso Paulo, e mesmo assim ele repreendeu. Se fosse algo bom, mesmo ele dizendo que era da parte de Deus, então Paulo teria aceito, mas não foi isso que aconteceu. Veja o que diz Atos 16:16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então veja que ela disse algo que de fato era
Paulo e os que estavam com ele. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, e na mesma hora saiu. Veja que interessante que, mesmo ela dizendo que de fato Paulo e os que estavam com ele eram de Deus, Paulo repreendeu. Por quê? Porque se Paulo não repreendesse, e de fato Paulo é de Deus, então as pessoas que estavam por perto entenderiam que de fato aquela adivinhadora, ela de fato fazia algo da parte de Deus. Então por isso Paulo repreendeu. Então veja que muitas das vezes as pessoas perdem tempos na questão para consultar signos. Há casos, e não são poucos, de pessoas, para se ter uma ideia, para ser claro, se você pegar dois jornais que fazem parte de um mesmo grupo editorial, você vai ver que quando os dois falam de signos, você vai ver que eles falam de forma completamente equivocada. Aí eu te pergunto, se um jornal que é do mesmo grupo editorial fala algo e o outro que é do mesmo grupo editorial fala outra coisa, você não acha que tem algo errado? Muitas das vezes, também tem aquela outra questão, as pessoas não chegam a tempo para fazer as previsões, e o que fazem? O locutor de rádio, ou mesmo as questões da televisão, fazem o que? Eles misturam, eles fazem um tipo de sorteio, o que foi do dia seguinte, do dia anterior, da semana passada, eles fazem uma troca e dizem que é a nova previsão. Aí você vai dizer assim, quem consulta o signo, não digo para você que seja cristão, porque eu acredito que você que seja cristão, você não consulta os signos. Porque se tu faz tal coisa, tal prática, você está pecando e você precisa repreender isso da sua vida, porque isso não é de Deus. Veja que mesmo você que porventura acompanha os signos, você vai dizer assim, mas tal dia aconteceu comigo que a pessoa falou tal coisa comigo e aconteceu. Bom, isso é muito possível. Por que é muito possível? Uma vez que rádio fala para milhares de ouvintes e em algumas questões fala para milhões de ouvintes, é muito provável que em algumas questões vai bater, porque de fato a probabilidade é enorme. É o mesmo que você chegar num determinado lugar e dizer algo do tipo, eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão desempregadas. Ora, se no país hoje tem cerca de 14 milhões de desempregados, é muito possível de que naquele meio de pessoas haja alguns desses que estão desempregados. Aí por isso você fez uma adivinhação? Não, você foi uma questão de consequência, você foi uma questão de dados, de informação. Então veja que não, o cristão não deve consultar os signos, porque tal prática ela é pecado. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, o nosso destino está nas mãos de Deus e não escrito nas estrelas. Tchau!